Oi, oitavo ano, né? Eu vi vocês passando pra lá e eu queria dar aula de tecnologia. Você quer? Não? Mas não importa, eu vou dar aula mesmo assim. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de tecnologia e inovação. Gente, eu sei que as aulas gravadas, elas não estão saindo com tanta frequência, sei disso, mas é que a gente ainda está se adaptando ao formato. Eu acho que vocês também estão se adaptando ao formato, né, do que a gente está fazendo. Peço compreensão e paciência de vocês, que na aula passada, por exemplo, eu não consegui postar até a data que teria que colocar ali junto com o documento, né? Então acabou ficando um pouco atrasada, tá? Mas a partir de agora, a partir desse bimestre, eu estou tentando fazer realmente todas as aulas com essa videoaula que eu acho que ajuda vocês a entenderem, tá? Legal também é vocês assistirem a aula, que acho que dá um complemento bacana, e não somente assistir, ler os slides, né? Ou até mesmo não somente ler o documento que eu envio, tá? Leiam os slides que tem o conteúdo ali, tá bom? Eu também queria falar um pouquinho com vocês nessa aula acerca das notas, tá? As notas e o que eu espero de vocês nas atividades, tá bom? Porque eu vi que muita gente veio me procurar falando, professora, como que você me deixou com a nota tal, com a nota tal? No projeto de vida em tecnologia, essas disciplinas, né, a gente utiliza a SED, né, enfim, a gente utiliza o satisfatório, o parcialmente satisfatório, plenamente satisfatório, satisfatório, insatisfatório e parcialmente satisfatório, né? Que são as três carinhas, a verde, a amarela e a vermelha, né? Então, o que eu fiz? Eu, Bianca, professora de tecnologia, eu utilizei essa metodologia, tá? De adaptar as notas que vocês me deram de atividade, de exercício, né? E eu adaptei essa nota para uma determinada carinha, tá bom? Mas assim, isso é um sistema que eu estou fazendo. Os outros professores vão ter outras formas, outras técnicas aí para estar adaptando de que forma que eles vão entender o que é satisfatório, tá bom? Isso é o que eu estou fazendo, que eu acho justo para quem está entregando as atividades e para quem não está entregando, tá bom? Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso, mas o que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Na aula de hoje, vamos corrigir um pouco o quiz, né? Aquele quiz de revisão que eu passei para vocês, que era um quiz de recuperação também. E vamos fazer alguns comentários sobre as perguntas, tá? E vamos dar uma revisada também nos conceitos de programação, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre programação novamente com vocês, vou continuar falando sobre isso, porque ainda tem alguns detalhes que eu quero trazer também, tá? E também depois para a gente aprender a função C e a função loop, tá? Hoje eu vou falar somente da função C. Depois eu vou explicar tudo direitinho, não fiquem preocupados não, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, acerca do nosso quiz, né? Gente, eu passei esse quiz aqui, essa atividade de revisão, né, de tecnologia, para que vocês tivessem uma possibilidade de rever o conteúdo, quem estava entregando as atividades, e para quem não entregou as atividades, para que tivesse uma chance aí de rever todo o conteúdo e responder o quiz, tá? Gente, eu não dou nota pela entrega da atividade neste caso. Então, assim, as outras atividades, existiram atividades que eu considerei como a entrega, por mais que eu tenha lido, por mais que eu tenha corrigido, no sentido de ter visto o que vocês me entregaram, eu considerei a atividade 1, a atividade 2 e a atividade 3 pela entrega. Ou seja, o primeiro quiz que vocês fizeram, a atividade 1 e a atividade 3, elas valeram a nota máxima para quem entregou. Porque eu considerei a entrega, porque ali não tinha uma pergunta, por exemplo, de certo ou errado. Eu estava mais questionando um ponto de vista de vocês. Então, não tem também como eu falar, isso está errado o ponto de vista, tá? Agora, neste último quiz, o que eu fiz? Eu fiz 4 questões de múltipla escolha e 2 questões escritas, certo? Dissertativas. As 4 questões de múltipla escolha, elas estavam ali com o quê? Com uma nota menor. Eu não falei quanto que valia cada uma, mas as de alternativa valiam menos do que as escritas, tá? Por que eu fiz isso? Exatamente para testar se vocês tinham visto, tinham lido a toda a matéria. Que pelo jeito algumas pessoas não fizeram isso, não é mesmo? Então, assim, o quiz, gente, eu não considerei como entrega porque eu não acho justo para aqueles que entregaram as atividades, por exemplo, vir uma atividade de revisão / recuperação, e aí a pessoa ir lá, responder qualquer coisa e me entregar e eu considerar como 5, ou seja, que passou, tá? Então, não, eu corrigi
o quiz, tá, gente? Então, assim, se vocês não atingiram, por exemplo, erraram uma das questões, principalmente as dissertativas, que valiam mais, né? Vocês acabaram ficando com uma nota um pouco menor do que 5, tá bom? Para incentivar vocês a entregar as atividades, gente. Porque assim, ó, agora as notas estão abertas, então vocês podem entregar a atividade em qualquer momento, né? Então façam as atividades, entreguem pelo menos alguma delas, né? Para a gente computar a nota, tá bom? Esse quiz aqui eu fiz da seguinte maneira: meio ponto cada uma das questões de múltipla escolha, um ponto. Deixa eu revisar aqui para não falar errado para vocês. Um ponto a penúltima questão escrita e a última questão escrita, 2 pontos, tá? Então ficou assim. Por que eu fiz isso? Porque eram questões que você tinha que pensar, procurar resposta, etc, etc, tá? Vamos lá então. A primeira questão, o que são as chamadas T, D e C, né? Gente, no slide, eu coloquei até os slides aqui do lado, onde estavam todas as definições. Então, era só vocês voltarem lá nos slides que eu passei para vocês, tá? Ó, o que são as TDIC, né? Eu chamo as de TDIC, mas as T, D e C são ferramentas tecnológicas, como aplicativos, computadores, programas. Lembrem-se que elas são as tecnologias de informação e comunicação, tá? Então, tudo que for tecnologia é uma tecnologia digital de informação e comunicação, tá? Essas tecnologias, né, eu coloquei outras possibilidades ali, então, tecnologias assistivas que auxiliam o setor de imagem de computador. Tiveram várias pessoas, coloquei algumas bem absurdas aqui, né, tratado de iniciação científica, gente, olha, coloquei, são somente recursos como tablets, né, por que não são somente recursos como tablets? Porque as TDICs, elas se referem também à parte digital do computador. Então, assim, não é somente uma coisa física, né? É também a tecnologia, por exemplo, wireless, né? Você usar o Wi-Fi. A tecnologia Bluetooth, por exemplo, também é uma tecnologia de, né, informação e comunicação, tá, gente? Também é isso. Bom, segunda questão. O que significa copyright, né? Esse daqui, praticamente, eu copiei e colei daqui, gente. Então, estava a definição bem certinha ali, ó, uma palavra em inglês, significa direito de cópia, que faz referência à existência de direito de uso de uma imagem, informação, marca, etc. Lembra desse copyright, que é aquele Czinho que aparece do lado dos produtos? Então, é isso. Significa que se um produto tem esse Czinho do lado, significa que ele tem um direito de cópia, um direito de imagem. Ou seja, que aquilo não pode ser reproduzido, né, sem que haja uma licença da pessoa que produziu aquele produto. Então, por exemplo, se você pegar, lembra do exemplo da Netflix, por exemplo, se eu pegar os filmes que estão na Netflix, baixar de alguma forma para o meu computador e reproduzir, aqueles filmes eles têm um copyright, ou seja, eles têm um direito de imagem, um direito de cópia, tá? Muito bem. Então, essas duas eram essas respostas, né? A terceira questão aqui, eu trouxe para vocês sobre compartilhamento de informações. Vocês lembram que dentro deste vídeo aqui, da nossa aula sobre compartilhamento de informações, eu falei um pouquinho mais para vocês acerca de compartilhar imagens que não tivessem o direito de uso, né? Então, por exemplo, eu escrevi aqui para vocês, não posso compartilhar imagem ou textos de outras pessoas sem saber se eles são CC. Creative Commons, né? E devo sempre checar a veracidade da procedência das informações que eu compartilho. Vocês lembram nessa aula que eu falei para vocês acerca do compartilhamento de imagens? Também coloquei aquela atividade para vocês fazerem, né? Da moça que teve a sua foto compartilhada por aí, né? Então, eu tenho sempre que ter um cuidado quando for compartilhar qualquer coisa que seja de outra pessoa dentro da internet, porque nem tudo é domínio público, né, gente? A gente viu que nem tudo é domínio público. Sobre esse CC, o Creative Commons, lembra que eu fiz um vídeo todo explicando, entrando no Google e utilizando essa ferramenta aqui, direitos de uso? Lembra que eu falei que todas as imagens têm um determinado direito de uso, mas que tem algumas imagens, né? Ou seja, esse filtro aqui faz com que a gente consiga buscar imagens que tenham uma licença que eu possa utilizar. Então, marcadas para reutilização com modificação, certo? Então, aqui a gente escolhe essa alternativa. Essa ferramenta permite fazer o filtro. O que significa filtrar? Significa eu selecionar somente as que eu quero, né? Para pesquisar as imagens que podem ser compartilhadas ou modificadas com fins comerciais ou não.
É literalmente a definição, né, de eu utilizar esta ferramenta, tá bom? Aí nós vamos aqui para a nossa parte de, né, perguntas dissertativas, tá? Eu retirei essas duas perguntas de um único slide. Então, o slide está aqui. O que é um programa? Programa. Um programa é formado por uma sequência de comandos chamados algoritmos. Um conjunto de algoritmos forma o programa. Gente, eu não queria nenhuma explicação, uma definição técnica, tá? Se vocês me respondessem que cada linha de um programa é denominado algoritmo e que uma programação é um conjunto de algoritmos, já estava perfeito. Tá? Mais pra frente eu explico um pouquinho mais, tem uma definição ali um pouco mais aprofundada no outro slide, tá? Mas basicamente é isso. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês algumas respostas, obviamente não vou mostrar quem, né, deu a resposta, tá? Isso aqui é só um exemplo das respostas que eu recebi, tá bom? Tiveram poucas pessoas que responderam de uma forma mais simples, se baseando realmente no que eu tinha explicado para vocês, gente. Mas tiveram alguns alunos que colocaram isso daqui, são chamados de algoritmos. E eu achei bacana porque realmente pegaram daqui, né, a definição, tá? Porque o que acontece, gente, essa resposta aqui, ainda eu queria comentar com vocês duas coisas. Essa resposta aqui, programação é o processo de escrita, teste e manutenção de um programa de computador. O programa é escrito em uma linguagem de programação, embora seja possível com alguma dificuldade escrevê-lo. Tá. O que vocês fizeram aqui no caso, né? Eu vou até dar um exemplo aqui. O que é programação? Se eu digitar aqui, o que é programação? O que é programação? Vamos ver. Vamos pesquisar no Google, né? Eu encontro aqui, não precisa nem abrir a Wikipédia, tem aqui do ladinho, ó, né? Ah, legal, programação. Eu vim aqui, copiei e colei. Eu não sei se este aluno aqui, no caso, ele simplesmente copiou o Wikipédia aqui do lado, e aí saiu o Wikipédia, né, junto, ou se ele copiou propositalmente, né, para citar a fonte. Tem problema em vocês copiarem e colarem uma definição, no caso, para vocês responderem as perguntas? Não tem. Comigo, pelo menos, na minha opinião, eu acho que não tem problema vocês copiarem e vocês irem atrás da resposta, tá, gente? Porque assim, eu acho que no mundo moderno a gente não pode ser hipócrita ao ponto de falar, vocês não podem pesquisar, ainda mais que a gente está fazendo tudo EAD, etc. Eu acho que o Google é uma ferramenta maravilhosa, né? Eu só queria dar uma dica para vocês no seguinte sentido. Colocar o Wikipédia aqui embaixo é uma coisa boa, apesar de que pode ter sido na sorte aqui, né? Mas, olha só, colocar o Wikipédia ali do lado fala que você está citando alguma coisa de um determinado site. Então, se você colocar fonte, Wikipédia, beleza, tudo bem, porque você está citando de onde você tirou. Mas se você não colocar que você tirou de algum lugar, você está copiando uma resposta dizendo que ela é sua. Então, o que acontece aqui? Eu não tirei pontos, tá, gente? Eu dei como certo porque o conceito está correto, né? No mundo moderno, as pessoas elas não querem saber quem sabe mais, elas querem saber o quê? Quem sabe procurar a resposta. Ultimamente as empresas elas têm cobrado muito isso das pessoas, né? Você tem que saber aonde buscar informação, é muito importante isso, né? A gente tem que saber, tem que estudar, tem que saber os conceitos, né? Mas mais importante do que isso é você saber buscar aonde você vai retirar aquela informação, tá? Mas uma dica para vocês, no momento em que vocês forem responder alguma coisa baseado numa pesquisa, deem uma lida naquilo que vocês estão respondendo, resumam, né, aquilo. Então, assim, não escrevam com essas palavras, reescrevam a resposta com a palavra de vocês, tá bom? Porque é uma forma de evitar o plágio, tá, gente? Num trabalho formal, por exemplo, isso é plágio, não citar a fonte, por exemplo, né? Bom? E plágio é a cópia indevida de alguma coisa, que é basicamente utilizar alguma coisa que não é de uso livre, né? E você está usando. É um copyright, tudo que tá ali. Mas a Wikipédia é uma coisa diferente porque eles compartilham a informação publicamente, né, gente? Mas num trabalho formal, mesmo de uma faculdade, por exemplo, não pode copiar e colar assim dessa forma, tá bom? Eu achei interessante, eu recebi várias respostas diferentes. Uma delas foi não me lembro e não encontrei. E eu achei interessante porque
Se vocês não lembravam, não sabiam, tudo bem. Eu achei muito mais interessante a pessoa falar não lembro, não encontrei ou não entendi a pergunta, do que colocar sim, não. Porque várias pessoas me responderam assim, sim, não. Essa pergunta não é de sim e não, né? Então, gente, quem colocou sim, não, eu descontei a questão, tá bom? Aí já perdeu um ponto ali nessa questão. Cada uma das linhas de um programa é dominado? Sim. Então, assim, esse tipo de resposta eu não considerei, tá, gente? Eu corrigi um por um. Muito bem. Outra resposta que eu achei bem interessante é que a pessoa colocou aqui, ó. Se as linhas são desenhadas paralelas aos eixos, estrutura resultante é chamada de grade. O que ele pesquisou? Pesquisou linhas, né, no Google. Gente, prestem atenção naquilo que vocês estão pesquisando. O que é programação? Planejamento das ações de uma empresa. A programação de uma empresa é mesmo o planejamento das ações de uma empresa, mas a gente não estava falando sobre isso, né? A gente está falando sobre programação dentro da área da tecnologia, tá bom? Então, prestando atenção aí no que vocês estão respondendo, tá? Tudo bem. Bom, agora a gente já viu o nosso quiz, corrigiu o nosso quiz. Vamos falar um pouquinho sobre programa. Vamos revisar? Então, o programa ele é formado por uma sequência de comandos. Vocês lembram da atividade que vocês fizeram com aqueles comandos de sair de casa e ir até o Wallace? Então, cada linha daquele comando, é chamado de algoritmo. E o conjunto desses algoritmos, ou seja, o conjunto dessas linhas, é chamado de programa. Ou seja, aquilo ali é uma programação, tá? Muito bem. Lembrando do nosso exercício, do nosso exemplo, a gente tinha lá o nosso programa ir para a escola, lembram? A gente tinha imaginado, né, que a mãe queria dizer exatamente como chegar no Wallace, e aí o meu objetivo inicial era sair de casa e o objetivo final era chegar na escola Wallace. Lembram? Muito bem. Eu vou utilizar um exemplo de vocês. Eu recebi muitos exemplos, tá, gente? E eu queria comentar também acerca da correção desse exercício. Eu vou corrigir em aula, assim, né, falando, porque eu acho que não teve nenhum errado, tiveram algumas pessoas que colocaram os comandos em formato de vírgula, né? Então eles colocaram assim, ó, sair de casa, vírgula, pegar o ônibus, vírgula, tudo numa linha só. Eu quero que vocês entendam que esse formato de colocar 1, 2, 3, 4, 5, né, em lista, assim, é proposital, gente. Sabe por quê? O computador, quando ele lê um programa, ele lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então ele vai ler aqui, ó, 1, sair de casa, pula para baixo, 2, pegar o ônibus, vai para baixo. 3, pegar o trolebus, vai para baixo. Então, eu queria que vocês fizessem nessa estrutura de linha, 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 porque é assim que o computador de verdade lê um sistema, tá bom? É assim que ele vai ler o programa. Muito bem. Então, eu vou utilizar um dos vários exemplos que eu recebi, que estavam bem certinhos, é isso mesmo. Ó, a pessoa colocou aqui, né? Sair de casa, né? Então, beleza, um comando, ok. 2, pegar o ônibus. 3, pegar o trolebus. 4, caminhar um pouco até a escola. E 5, chegar na escola Wallace. Muito bem. O que a gente fez aqui? E o que significa, gente, cada linha que está escrito ali? O que significa cada um desses comandos que a gente já viu como chama? Cada uma das linhas de um programa chama algoritmo. Então, eu tenho um algoritmo, mais um algoritmo, mais um algoritmo e outro algoritmo. Cada linha de um programa se chama algoritmo. Muito bem. E o conjunto desses algoritmos, qual é o nome desse conjunto? É programa. Então, um programa nada mais é do que um conjunto de algoritmos, que são linhas de comandos, tá bom? Isso aí, organizadas no caso, né? Por isso que eu coloco sempre para vocês colocarem 1, 2, 3, 4, porque tem que ter uma ordem também, tá bom? São linhas organizadas. Muito bem. Então é isso. Agora, nós vamos pensar num novo assunto, tá? A gente vai falar sobre a função C e depois, na outra aula, a gente vai falar sobre função loop, tá? Vamos nos focar agora na função C, tá? O que eu quero propor para vocês aqui? Vamos pensar um pouquinho em quais são os passos que você deve seguir para chegar até a escola, tá? Detalhadamente. Vamos partir então, ó, que você saiu de casa. Então, vamos pensar que você saiu de casa neste momento e que você quer chegar na escola.
Mas eu quero que você imagine uma programação um pouco mais assim detalhada, porque a programação, de verdade, ela tem que ser bem detalhada. Ela tem que mostrar cada passo que você fez para chegar até a escola, né? Cada passo que você fez para sair de um lugar e ir para o outro. Cada passo que você fez para sair de uma situação e chegar na outra, tá? Muito bem. Então vamos pensar o seguinte, né? Nós temos nosso colega robô, né? Esse robô, ele chama Robson, e o Robson, ele está esperando os nossos comandos. Por que eu sempre falo assim, é um comando? Porque literalmente, gente, o computador, ele funciona à base de comandos. Ele funciona à base de você falar, computador, ligue a tela. Computador, feche a tela. Computador, abre o Google Chrome. Vocês não sabem que tem o Google Assistente no computador, que você fala, ok, Google, né? E aí ele te pergunta o que vai fazer? Então, é basicamente isso. Você está dando comandos para o computador fazer o que você quer. Então, o que a gente vai falar para o nosso colega robô aqui, para o nosso colega Robson? A gente vai falar, Robson, saia de casa. Aí, beleza. O Robson vai vir aqui e vai sair da casinha. A gente vai falar para ele, Robson, feche a porta. Veja que a gente está lendo uma linha, que cada linha chama algoritmo. Tudo bem? Linha 2, fechar a porta. O que o Robson está fazendo? Ele vai ler cada uma dessas linhas. Então, ele vai vir aqui e vai vir 1, sair de casa. 2, fechar a porta. Aí, ele veio aqui, fechou a porta, trancou a porta com a chave. 3, trancar a porta. Ok? 4, abrir o portão. Vamos imaginar que essa nossa casa ela tem um portão, tá bom? Abrir o meu portão. 5, fechar o portão. 6, caminhar até o ponto de ônibus. Então, o que a gente está falando para o Robson? Robson, caminhe até o ponto de ônibus. 7, subir no ônibus 023. Então, a gente está falando, Robson, suba no ônibus 23. 8, desça do ônibus 23. Caminhe até a escola. Caminhando até a escola e chegar na escola Wallace. Então, esse conjunto de comandos fez com que o Robson viesse aqui. O Robson é um robô, ou seja, uma máquina, e a gente está falando para essa máquina, saia de casa, feche a porta, tranque a porta, abre o portão, feche o portão. O que a gente está falando? A gente está dando comandos para ele, comandos, para que ele chegue num objetivo, para que ele saia de um início e para que ele chegue no seu objetivo. Tudo bem? Muito bem. Bom, então, olha só. Eu quero que vocês percebam de um slide para o outro o que mudou. Vejam com atenção. O que mudou? Alguém está vendo alguma coisa diferente? Muito bem. Olha só. Temos um novo integrante na nossa família, tá? Eu quero explicar para vocês agora um pouquinho acerca de uma função. O que é uma função? É um artefato, um artifício que eu utilizo, artefato não, um artifício que eu utilizo dentro da minha programação para se acontecer alguma coisa diferente, tá? Uma função muito importante, ou seja, uma regra muito importante que eu uso dentro da minha programação é a função se. Essa função se, que é também conhecida como if, né? if no inglês, é uma função muito importante porque ela fala se acontecer alguma coisa, de que maneira que a minha programação vai mudar, tá? Ela é muito importante, ela é a base da programação, assim, sempre que você vai pensar numa programação, a gente tem que pensar no que vai ocorrer se por um acaso acontecer alguma coisa, tá? É um pouco abstrato, mas eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos pensar agora se uma programação, por exemplo, a gente está seguindo nossos passos lá, né, um objetivo inicial, um objetivo final, mas e se, por exemplo, se eu acordar atrasado, o que acontece com a minha rotina? E se eu não for à escola hoje? E se? Então, agora a gente vai ver uma parte da programação que ela se chama condicional. Você vê que esse se, lembra lá do português, que a professora fala que tem uma condição? Se chover, eu não vou à praia. Lembra dessas coisas? Então, é exatamente a mesma coisa. É uma condição, uma condicional, tá? Então, imaginem a seguinte situação. Você tem um cachorro que chama Toby. Vamos pensar, então, né, que o Toby,
é o cachorro, né, de vocês, e o Toby, ele tem que ficar sempre dentro de casa. E a mãe de vocês fala assim para vocês, olha, se o Toby estiver para fora de casa, não abra o portão, hein? Coloque o Toby para dentro primeiro e depois você abre o portão, porque senão o Toby vai fugir, né? Então, tudo bem. Então, vamos pensar nessa possibilidade, tá? A gente vai falar de novo ali com o Robson, nosso amigo robô. Robson, saia de casa, né? Beleza. O Robson vai lá, sai de casa. Aí ele vai, fecha a porta com a chave dele, aí ele vai pro quintal, né? Tá lá, tá, trancou a porta, pá, viu o Toby lá na frente. Então, o Toby, ele tá no quintal. Se o Robson abrir, né, o portão, o Toby vai fugir. Então, a gente fala pro Robson, Robson, se o Toby está no quintal, então voltar para casa e repetir o passo 1. Ah, então quer dizer que como que o Robson ele vai ler esse programa? Ele vai ler 1, sair de casa, 2, fechar a porta, 3, trancar a porta. 4, se o Toby está no quintal, então voltar para casa. E repetir o passo 1. Então, se o Robson chegar aqui e ver o Toby aqui fora, como ele está aqui fora, ele vai voltar, colocar o Robson para dentro, ou o Toby para dentro e vai repetir todos os passos. Então, ele vai voltar aqui no 1 e vai sair de casa, fechar a porta, trancar a porta. E agora que o Toby está para dentro, ele vai ver aqui, ó, se o Toby não está no quintal, ir para o passo 5. Então, maravilha. Aí ele vai vir aqui de novo. 5, abrir o portão. 6, fechar o portão, caminhar até o ponto. 11, chegar na escola Wallace, tá? Então, vocês viram só? O que a gente fez ali? A gente criou uma condição, uma condicional. Ou seja, a gente estabeleceu uma condição para que eu siga em frente. Se essa condição foi satisfeita, ou seja, se o Toby não estiver para fora, eu posso seguir normalmente para o passo 5, abrindo o portão. Tá bom, gente? Então, essa função é muito importante, porque depois na prática eu vou mostrar vários exemplos na prática para vocês, né? Como que a gente pode utilizar essa função C, e vocês vão ver que legal, que bacana que é para utilizar isso na vida de vocês, no trabalho. Vou mostrar a parte do Excel, que é uma coisa importante para vocês saberem como faz, tá bom? E sempre que vocês vão utilizar esse tipo de programação de comandos, né? Essa função C de condição, ela sempre está presente, porque vocês sempre vão querer fazer algo nesse sentido. Se acontecer alguma coisa, então você faça isso. Se você, né, se acontecer blá blá blá, você faça isso. Então, é isso. Para vocês entenderem de uma forma mais prática, eu quero agora que vocês pensem, então, na nossa atividade, tá, gente? Valendo esse um pontinho, tá bom? Eu quero que vocês façam a mesma atividade que vocês me entregaram, né? Atividade 3, fazendo os passos que vocês fazem para sair de casa até chegar na escola Wallace, mas se acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, se chover, se eu acordar atrasado. Não precisa colocar muitas condições, tá, gente? Uma só. Por exemplo, se eu acordar atrasado, aí eu vou de ônibus ou aí alguém me leva de carro. Podem inventar também, tá, gente? Não precisa corresponder à realidade. Mas coloquem alguma condição ali, por exemplo, se estiver chovendo. Ah, aí então eu vou voltar para casa e pegar um guarda-chuva. É um exemplo, tá bom? Criem um exemplo aí, nem que ele não for verdadeiro, tá bom? Podem inventar, assim, por exemplo, algo que não seja real, mas assim, para colocar um acontecimento C. Se acontecer alguma coisa, aí vocês colocam, voltar para casa e blá 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 blá. Se eu sair, por exemplo, sem o meu caderno de matemática, então voltar para casa, pegar o caderno de matemática e voltar no passo 1. Tudo bem? Que eu quero ver se vocês entenderam bem como é essa função C, tá? Aí na próxima aula a gente vai ver como que funciona a função loop, que é bem facinha também, e aí a gente já vai passar para os nossos exemplos práticos, tá bom? Um abraço a todos aí. Aqui estão as nossas fontes, da onde a gente tirou a nossa bibliografia de hoje, tá bom, gente? Muito importante colocar a fonte de onde vocês tiram as coisas. Voltando nas atividades um pouquinho, queria falar para vocês também de que forma que eu faço, então, né? Como que eu faço a contagem dessas atividades. Existem atividades que eu vou
computar a entrega, como por exemplo essa. Então, eu só vou computar a entrega, porque não tem certo, não tem errado, é só para vocês treinarem, tá bom? Então, se vocês me entregarem, vocês vão ter um ponto. Esse é o combinado, tá? Como que eu fiz? Quem tirou a nota abaixo de 5, eu deixei com a nota insuficiente, ou seja, com a carinha vermelha, tá? Se vocês tiraram 5 pontos no total, eu deixei vocês com o amarelinho, que é o parcialmente satisfatório. Quem tirou de 5 para cima, eu deixei como verde, tá? Muitas pessoas tiraram 10, né? Parabéns até aqueles que ficaram com a nota verde, né? Foram muito bem, tudo. Mas eu também não quis ser injusta, tá? Com as pessoas que entregaram as atividades. Então, não seria justo para as pessoas que fizeram todas as atividades terem a mesma nota que as pessoas que não entregaram, tá bom? Lembrando que vocês não ficam com a nota vermelha por enquanto, tá? Vocês têm a possibilidade de me entregar a atividade ainda. Então, gente, se vocês quiserem correr atrás para ficar com as notas realmente todas, né, ok, a partir de 5, vamos dizer assim, né? Podem me enviar, tá? As atividades atrasadas. Se vocês não têm mais os slides, se vocês não têm mais as atividades, me peçam por e-mail, gente. Meu e-mail tá lá na atividade, no Word, né? Escrito. Me peçam que eu envio para vocês novamente a atividade, envio qual é a atividade para vocês, tá bom? As aulas também. E aí vocês podem me entregar referente ao primeiro bimestre, referente ao segundo bimestre, tá bom? Fiquem à vontade aí. E é isso, tá bom, pessoal? Tem isso aí mesmo, se cuidem, fiquem em casa, se forem sair, se protejam aí com máscara, álcool gel. Um abraço a todos e até a próxima aula.